Amigo, deixa eu te perguntar um negócio. Eu não. Você acha que a gente tinha que fazer introdução, alguma coisa assim, ou só começar a falar, apresentar o Ju? Eu acho que não precisa ter uma introdução. Tipo, introdução que você diz é algo combinandinho? Tipo, e aí, gente, tudo bacana? Então Sei lá. eu não queria que... Eu acho meio paia. Eu acho que tem que ser, tipo, natural. Mais um episódio do podcast da Vila da Fofoca. O tema de hoje é dates ruins. E o nosso convidado hoje é o Eduardo Jurek. O Ju, se apresente, Ju, por favor, para os fofocers. Mas vocês já me conhecem, vocês são meus amigos. Oi, gente, eu sou o Eduardo Jurek. Eu era da primeira temporada da Vila da Fofoca. Então eu sou... Agora o diretor de elenco, infelizmente, teve que fazer uns cortes. E me tiraram dessa temporada, mas tá tudo bem. Teu cachê ficou muito alto, amigo. Gente. Agora é só participação especial. Seu nomezinho aparece separado nos créditos iniciais, né? And Eduardo Jurek. E aí vai ver. Chique. Participações especiais. Eu tô no End. E eu sou artista, designer, podcaster, patinador. Sabe que eu descobri que eu sou atleta? A minha professora falou assim, eu faço patinação artística. E minha professora falou assim, agora vocês são atletas, né? Vocês vão sentir dores de atleta. E eu fiquei... Am I an athlete? E aí ela falou que sim, que a gente é atleta de patinação artística da equipe Roller Dreaming de São Paulo. Arrasou, amigo. Que loucura. O Ju foi da primeira temporada da Vila da Fofoca. É muito engraçado falar isso, né? Como se fosse realmente uma sitcom. Mas o primeiro vídeo da Vila da Fofoca que viralizou foi o vídeo dos dates ruins. E aí depois viralizou outro também, né? A galera gosta muito desse tema. Uhum. Você quer contar do seu date Claro ruim? Que sim. Que foi bem aqui na Vila da Fofoca. E essa vai especialmente para ele, que participou do date ruim, que sabe quem é, e que surfou na onda desse date também. Nossa, talvez ele esteja vendo esse vídeo. Porque ele é obcecado. Como é que é? De Aracaju, né? O grande menino de Aracaju. Um beijo pra você, se tiver assistindo. Gente, mas eu acho que ele amou isso também. Ele amou. Mas, gente, o que aconteceu foi que na época eu marquei um date bem noite, já bem tarde, assim. Foi, e aí ele veio... Porque a gente tava no rolê nesse dia. E a gente vim do rolê. Exato. Daí é isso, né? Você chega do rolê bêbado, as decisões já não estão mais tão claras. Sim. E aí ele veio pra cá e ele não falava nada, ele ficava só em silêncio, assim. Aí ele pediu o Uber, tipo, sei lá, o Uber tava a 6 minutos daqui. Ele ficou assim... 6 minutos. Por 6 minutos, encarando o telefone. Olhando o carrinho andar. E eu também, né? Fiquei olhando o carrinho dele andar. Assistindo a corrida do Uber. Olha lá, virou. O novo Netflix sentiu. Assistir o Uber chegando. Amigo, vocês se beijaram nesse date? Não, ele veio aqui em casa, nada aconteceu. É que depois de um tempo eu já fiquei meio que... Então tá, né? Vou ficar aí, vou beber. E aí, vou esperar ele ir embora. E graças a Deus ele até que se tocou, assim, eu acho, né? Pelo menos não foi tão ruim, poderia ser pior. Porque sabe o que é um date ruim pra mim? É quando você tá num date ruim e aí a pessoa não se toca e não vai embora e não te dá brecha, sabe? Às vezes você fica meio preso num date ruim. Cara, sim. Isso é meio que uma visão do inferno, ficar preso num date ruim, eternamente. Ou então quando o date, ele é ruim pra você, mas pra pessoa, ele foi bom. E aí a pessoa fica te mandando mensagem depois, tipo... Nossa, eu amei, vamos fazer de novo com certeza. E você assim... Claro, vamos marcar. Vai me avisando qualquer coisa. Eu vou dar um pulinho ali em Marte e talvez eu não volte, mas... Cara, isso acontece bastante. Assim, bastante... Não sei. Mas... esses dias eu vi um meme que é: homens são um tipo, eles não te fazem nenhuma pergunta no date e depois te mandam mensagem dizendo: você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Isso já aconteceu muito comigo, porque eu sou uma grande entrevistadora nos dates, quando o cara não pergunta nada, né? E homem hétero, enfim, eles gostam muito que você goste deles. Então, eles acham o máximo que você se interessou pela vida deles. Porque a vida deles, pra eles, é a coisa mais interessante desse universo, né? Então, pra eles, você é muito interessante porque você tá interessada neles. Então, já aconteceu comigo algumas vezes de sair com um boy. Eu falei pouquíssimo da minha vida. Fiz várias perguntas, entendi super sobre o cara. Tipo, realmente, o cara era uma pessoa até interessante, assim, mas... Bom, enfim. Ele era até interessante, falou muito da vida dele, eu fiquei lá.
E aí depois ele manda mensagem, tipo, nossa, Vitória, eu te adorei, você é super interessante. Eu pensei, Nossa. cara, em que momento mas você é me por achou isso- interessante mas se é- você não me perguntou nada? Mas é justamente por isso que ele te achou interessante, porque você estava interessada nele. Porque eu fiquei calada. Isso é que é interessante pra ele. E parece que você tava fazendo a biografia dele, né? Você pegou todos os dados, ouviu toda a entrevista, voltou pra casa e ele falou, adorei seu trabalho, pode escrever. Parece que foi tipo isso, assim, né? Você fica assim, Cara. obrigado, sei lá. Assim. Teve uma época que eu fiquei com muitos homens assim. Quando eu fazia. Era tipo, a gente tinha acabado de sair da pandemia. E aí as opções de rolê ainda eram poucas. As pessoas ainda estavam se adaptando a voltar a sair e tal. E eu comecei a ter muitos dates nessa época. Porque eu fiquei solteira. Eu namorei durante uma parte da pandemia. Aí depois eu terminei. Então eu fiquei solteira na pandemia. O que era muito ruim, né? Você não podia ir pra date, você não podia transar, não podia, né? Você ficava em casa, enclausurada. E aí, quando abriu, tava todo mundo meio... Tipo, quando abriu, assim, as coisas... Tava todo Abriu mundo, tudo. tipo... Tudo. Ah, É que lembra na época né, que eles falavam assim, agora abriu tudo. Desculpa. Que eu senti que foi um sentimento de descaralhou geral, assim, sabe? sim. Foi, tipo, os solteiros meio que, meu Deus, agora vamos. Então, eu fui essas solteiras que, tipo assim, bora. E eu tava morando sozinha nesse apartamento. Foi antes de você vir morar comigo. Uhum. E aí, eu fazia alguns dates em casa. Uhum. Aí era, tipo, chamar boy pra vir aqui em casa e tal. E eu fiquei com alguns boys que eram assim, tipo, eles vinham pra cá, não perguntavam nada da minha vida, não perguntavam nada. E aí, quando eu começo... Aí tem o clássico, né? Você começa a perguntar da vida dele e tal, ele vai falando. Aí, em algum momento, eu acho que ele fica meio envergonhado, que ele também não tá perguntando nada da tua vida. Aí ele pergunta, e você? Ele nem, tipo, faz um... Ele nem fala alguma coisa, tipo, então, percebi que você... Tipo, ele nem tenta juntar um lé com cré, assim, pra Mas e fazer uma você? pergunta. Ele simplesmente pula na tua pergunta, sabe? Ele Sim. usa a tua pergunta pra ficar... não, eu fiz... e você? Aí você começa a falar, e aí o cara... Aí você começa a falar e o cara já começa a te beijar, assim, sabe? Porque ele não tá afim de te escutar. Ele quer que você fique, tipo, foda-se o que você tá falando. Sim. Eu não me interesso em você. Não, rolou algumas vezes, assim, esses dates em casa, que o boy fazia isso. Eu ficava pensando, nossa, cara... É muito difícil, desculpa te cortar, mas é muito Pode difícil falar. generalizar isso de, tipo, que todos os homens, mas... Todos os muitos homens. homens. Todos, Cara, uma vez... Nem nem sempre todos os homens, mas Mas sempre um homem. Uma vez eu marquei um date com um cara lá na minha cidade. E aí ele era meio famosinho na cidade, assim. E aí ele foi pra minha casa. E daí ele falou que queria comer meu cu. Eu falei que eu não queria. Daí ele falou, então eu vou embora, eu tô aqui perdendo meu tempo. Ai, que ódio! Ai. E aí agora que você falou isso de que, tipo, mas e você e tal, e que veio pra beijar já, a pessoa acha que... Tem gente que é meio raso nesse nível, tá tudo bem se você quiser ser raso assim, que é só aquilo ali que importa, só que precisa ter uma construção, né? Não é só... Cara, então... Assim, pra mim, aí o date fica bom quando eu tenho a construção, tem o senso de humor ali, o Nossa. molho. Tem uma... Não é só o... Eu me sinto... Ai, gente, vou soar muito pedante, assim, falando isso. Mas, pedante, não sei nem se é essa palavra. Mas eu me sinto, tipo, eu detesto me relacionar com pessoas que são muito, muito rasas. Porque eu começo a conversar, a gente tá falando sobre, sei lá, a cor de alguma parede. Aí eu já gosto de ficar falando e elocubrando e não sei o quê, e por quê. E a pessoa vem com umas referências, sabe? Tipo, não precisa ser mega intelectual, mas sabe que a pessoa, sei lá, se aprofunde naquele tema, que não fique só no... E quais são os seus hobbies? Eu gosto de ver Netflix e ler. Tipo, todo mundo gosta de ver Netflix e ler. Tipo, fala mais aí, sei Tipo, lá. a gente já leu isso na sua bio do Tinder, sabe? Eu gosto de ouvir música. Nossa, Isso não é hobby, caralho. Sim. Eu imagino a pessoa sentada assim, ouvindo a música. Ai. Sim. O que você gosta de fazer? Fala, amigo. Não, é que eu ia falar que eu acho que isso é um negócio que faz o date bom, e eu vou falar um negócio que é muito óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Sim, que sempre é, precisa, na verdade. tipo, as duas pessoas estarem na mesma vibe, né? Porque, assim, essa pessoa que é rasa, ela só quer, tipo, comer seu cu. Se você tiver nessa vibe de só dar o cu, Tudo bem. o date vai ser maravilhoso. É Vocês vão se verdade. encontrar, vocês vão fazer um small talk ali, vai ser raso desse jeito, tipo assim, eu gosto de ouvir música, e vamos partir pro que interessa. E bora cantar. Pega Entendeu? no microfone. Exatamente, tipo isso. Mas quando você tá nessa vibe diferente, tem essa colisão de ideias e de vontades, né? Porque a pessoa tá ali te secando e pensando só na hora que ela vai conseguir tirar sua roupa e fazer o que ela quer fazer, e você... Ai, mas e
quais são as suas aspirações na vida? Mas Assim, totalmente. o que você Ambições. gosta? Cara, Ser hipócrita porque já fui essa pessoa que também só queria comer o cu de alguém, né, Sim. gente? Tá tudo bem. sim, verdade. Sim, por isso que Eu eu falei também, da questão de estar na mesma vibe. Porque Total. eu também já Também. tive nessa vibe de... Ai, não quero conversar, sabe? Eu quero só, tipo, vamos, a gente transa, a gente se beija e vai pra casa. E é isso, entendeu? Mas vamos lá, nessa situação, assim, date, que você saiu de casa pra conhecer a pessoa, pra Gastou ver... uma maquiagem. É, exato. Você meio que, pô, se empenhou lá pra sair de casa e ir num barzinho, eu não sei. O que que faz o date ser muito broxa? Ai, muitas coisas. Pois é. Começando pela decisão do rolê, assim, né? Tipo, porque quando tem a decisão do rolê, a galera meio que tem as pessoas que tentam impressionar pelos convites que vão fazer. Tipo, eu sei um restaurante super da hora. E aí você já começa a ver a pessoa, assim, né? Então, eu gosto de gente simples. Porque se a gente é feliz no simples, a gente vai ser feliz no bom também. Pô, eu ia falar isso. Eu odeio date em restaurante chique. Sim, não tem nenhuma Me vibe irrita. de paquera. É caro, tipo... É caro. É, e não tem clima de paquera. Sim. Não tem clima de paquera, tudo... Cara, é muito coisa de casal que se conhece há muito tempo, assim. Que E vai pra quer comer em silêncio. Sim. Ai, sabe uma coisa que eu detesto? Em restaurante? Quando a pessoa ela não senta na tua frente, ela senta do teu lado. Nossa, assim, o torcicolo, né? De você passar a noite toda assim. Ah, entendi. Vamos, tá. Aí você não sabe se você, tipo, olha pra frente, olha pro lado, mas aí você olha pra frente e fala, não, é pra eu te ouvir melhor, é que eu tô aqui mais perto. E aí, quando chega a comida, vocês comem olhando pra frente, tipo... É Mas muito então, ruim, mas não eu gosto de acho, sentar do eu acho lado. que dependendo da posição de onde, da disposição do date, já diz muito sobre a intenção da pessoa. Porque assim, se a pessoa ela senta do seu lado, eu acho que ela não tá muito afim de ouvir você falar e de conversar com você, sabe? Ela quer ficar Ela só- quer ficar se roçando, dar um Tá. beijo de vez em quando e é isso, entendeu? Porque pra conversar, é óbvio que de frente é muito melhor, né? Você se olha no olho e tal, não sei o quê. Então, se a pessoa ela senta do seu lado, ela não tá muito afim já de ter essa profundidade na conversa. Olho mas- no olho. Sabe uma cena, assim, que me pega muito, a coisa do lado? Talvez seja um trauma, né? Mas uma vez que eu saí com um boy... Tudo é trauma, na verdade. Todos os nossos Sim. incômodos, eles são trauma. Ou, sei lá, tô generalizando talvez, mas enfim. Teve uma vez que eu saí com um boy, que ele era, tipo, muito héterozão, assim, muito héterozão. Adoro. Que eu não curto... Eu gosto mais de uma coisa homem afeminado, mas às vezes eu curto, tipo, uma pessoa muito, muito hétero, sabe? Que eu fico tipo, fala mais aí. Aí eu, sei lá, também é uma experiência antropológica. E aí Ai, macho, conta a sua história, vai. Fala sobre suas questões. Aí eu saí com ele, e aí ele sentou do meu lado, e ele fazia sempre um negócio assim, ele ficava sempre assim. E aí ele pedia a cerveja pro garçom, sabe? Sem te desabraçar? Vocês conseguem ver essa cena meio... Eu consigo. É quase como um, tipo, tá comigo, porra. É, tipo assim- tipo, é E a minha. Vitória É. assim, né? E eu, tipo, cara, não sei, ficou uma coisa muito... Casal hétero, muito esquisito, assim. Sim. Eu fiquei super incomodada com a disposição daquele homem, com aquele homem, tipo, pedindo a cerveja pro garçom, raramente me fazendo perguntas, não queria conversar, só queria... Cara, ele só queria me beijar e ficar em silêncio. E te mostrar pras pessoas, né? É. Tipo assim, tá comigo, tamo junto. Ele queria fazer um retiro de silêncio com um beijo. Foi esquisito, Com foi você. super esquisito. Mas assim, eu beijei ele e a gente transou também no final da noite. Mas eu depois... O que Tava tá tudo lá, bem, né? é isso. Já que me passaram por abraçou. algo assim? Eu ia só fazer comentar que você comentou desse negócio da pessoa querer impressionar e tal. E eu lembrei de uma história de um conhecido meu, de um amigo meu, que ele tava conversando com um boy e tal, e aí eles estavam nessa fase de tipo, vamos sair e tal, pra onde nós vamos. E aí esse meu amigo falou, tipo assim, tem uma sorveteria muito legal aqui perto de casa que eu queria conhecer e tal. E aí o menino virou pra ele e falou assim, mas é gelato? Não, é ice cream. Porque se não for gelato, eu não curto muito. Oh. E aí eu fiquei tipo, nossa, eu já não ia querer Cancela sair na com essa hora. pessoa Eu daí. também. Tipo, Eu já falei, não, é milk money. Sabe? Tipo, Sim. não, é que não, bom a gente vai mesmo. passar no mercado, comprar um potão de Que bom. litros da Que Bom e é não, isso. não vai ser nem da de Que Bom, vai flocos. ser da Vigor. Assim, de flocos, sorvete de flocos. E é isso. Nossa, que ódio. Sabe? Nossa, eu vou falar muito isso agora, quando vocês falarem de sorveteria. Mas é gelato? Sim. Ai, não. Mas uma coisa que eu também não curto, quando a pessoa ela não propõe nada. Ela, assim, a pessoa do tanto faz me irrita também. Ela, quer ir pra onde? Tanto faz o que você quiser.
É que eu acho... Ai, tá, tipo, ai, não sei o que você quer. Ah, então, você prefere ir no samba ou no barzinho? Ai, tanto faz. Ai, nossa, fala o que aquilo você me gosta. estressa, tipo... Eu tô sujeita, sabe? Me incomoda, não gosto. Nessa vibe também tem um negócio de, tipo assim, a galera que aceita sair com você no date se você convida. Sempre aceita, sempre vai no rolê que você chama. Mas nunca chama de volta. Sabe assim? Tipo, Fica nunca esperando propõe. você chamar. E aí, tipo assim, porra, tem que ser responsável até por isso, sabe? É que eu acho que Cadê é uma o seu questão de cavalo você se branco? esforçar também, né? Porque, tipo assim, Exato. eu sou 100% a pessoa que não sabe tomar decisão. Tipo assim, agora que eu estou em um relacionamento, eu sou 100% a pessoa do tanto faz. E ele que decida. Entendeu? Boa. Porque ele já me pediu em namoro e eu já aceitei. Esposa troféu. Entendeu? Exatamente. Mas nessa fase do date, tipo, pra mim é muito difícil. Tipo, vamos em tal lugar. Mas já que eu não consigo decidir vamos em tal lugar, eu tento dar pistas de outra forma, sabe? Tipo assim, eu gosto de comida italiana, eu gosto de comer pizza. Tipo assim, eu não vou decidir em qual pizzaria a gente vai, mas eu já te dei uma dica e aí a gente pode ir trocando, entendeu? Mas a pessoa que fica tipo assim, ai, sei lá. Tipo assim, Mona, você quer mesmo? Dá um input aí. É. Gente, Ou uma pessoa que sempre arranja muita dificuldade, sabe? Tipo, ai, vamos em tal lugar. Ah, poxa, mas é muito cheio. Tá, então que tal a gente nesse outro? Ai, não sei, é muito longe aqui de casa também. Sabe, a pessoa meio que... Aí se ela arranja muito empecilho também, eu não... Acho também que ela não tá muito afim, sabe, pro date. isso que eu ia Isso já falar. pra mim é tipo um indício de que o date vai ser ruim. Mas, ó, vocês já tiveram um date que não foi necessariamente ruim, mas depois vocês pensaram assim, meu Deus, que date esquisito da porra. Story porque of rola my muito isso, life. né? Date pra mim é uma coisa por si só muito estranha. Total. E sem Sim. contar, a gente vive hoje nesse rolê de, tipo assim, conhecer a galera na internet, muitas das vezes, e depois ir pro real. E, gente, por mais que fala assim, eu sou muito vida real, meu Deus, eu sou na internet sou igual. Cara, o avatar que a gente constrói na internet é muito diferente da pessoa real. Porque, assim, eu tava fazendo teatro com umas pessoas que eu não sabia quem eram. Tipo, são colegas do teatro, assim. E aí eu encontrei o Instagram deles e eles são muito famosos. Tipo, tem mais de 1 milhão de seguidores, assim. E a imagem deles na internet é completamente diferente da imagem Total. na vida real. E isso eu fiquei pensando, cara, quando a gente conhece gente na internet, a gente tá vendo ali o avatar da pessoa e tal. Mas aí quando chega no presencial, aí você fica tipo... da hora, mas eu te vi em Paris. Eu gostava de você na internet. É. Mas você já teve um date assim? O que é, tipo, da pessoa ser esquisita? Não é que não é aquela esquisita. Vou falar de um date que eu tive e a pessoa não era esquisita. Mas foi, tipo, toda a situação foi meio esquisito, assim. Primeiro que o cara queria muito, muito sair comigo. Aí eu acho ótimo também, quando a pessoa se esforça bastante. Mas, às vezes, quando parece até um desespero, sabe? De sair contigo. Sim. Sim. Aí beleza. Só que a gente tava... Foi isso que você disse. A gente tinha dado um match no aplicativo. Aí a gente ia sair. Só que eu tava no Rio de Janeiro e eu ia embora, sei lá, em 3 dias. E ele... Aí ele, não, vamos se ver. Aí eu não podia nos dias e tal. E aí tinha um dia de semana, que era uma quinta-feira, que ele queria muito me ver na quinta-feira. Aí eu, tá bom, mas como é que você se libera do trabalho? Ele era bancário. Aí ele, eu vou dar um jeito aqui e tal. Aí eu, que jeito? Ele, não, eu dou um jeito aqui de me liberar do trabalho. E, tipo, bancário não é startupeiro, O sabe? Boff sendo demitido porque abandonou Tipo, o ele trabalho. não trabalhava de home office, tipo, ele, sabe, ele não podia... Que migué que ele deu? Aí ele chegou no date, aí eu, cara, e aí, tipo, como que você se liberou? Daí ele, não, Vitória, eu fui tirar sangue. E aí eu tirei sangue e fiquei... E o bancário que doa sangue tem um dia de folga. E Genial. gente, e ele tinha ido... Quem quer dar um Quem jeito. quer dar um jeito. mesmo. E Quer ele dar um usou jeito o dia de total. folga com você. E ainda Olha doou isso. sangue, fez algo Fez bom. bem, é. Foi bem, né? Mas eu fiquei Amiga, meio assim, tipo, caraca. Isso não era um homem, era um anjo. Ele era legal, assim, mas não, sabe quando... Era legal, a gente se deu uns beijinhos, mas não... A química não... Sei lá, eu achei ele ok. Mas aí depois, no dia seguinte, ele ficou tipo, nossa, você foi a pessoa... Você é muito incrível, vamos sair mais vezes. Eu fiquei, cara... O que será? Esquece. Parece que a pessoa, Vamos, claro. às vezes parece que ela tá... Às vezes ela tá numa missão de querer sair com você e se apaixonar por você.
Sim. Pode É que às ser. vezes a pessoa ela tá numa missão de querer sair com qualquer um e se apaixonar por qualquer Exato. Já estive nesse E lugar, aí, gente. tipo assim, independente de como for o date, ela vai sair de lá assim. Porque ela, Eu na amei. verdade... Sabe? Aham. Foi só o teu corpo na fantasia daquela Exatamente. pessoa. Podia ser qualquer pessoa Podia ser ali. qualquer Não pessoa. necessariamente você, que ela ia chegar em casa e te mandar mandar a mensagem pra pessoa falando: você é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Porque foi a Sim. única que... Concordo. Cara, mas eu já fui uma vez num date muito esquisito, agora eu me lembrei. Cara, sabe quando você já, tipo assim, tá lá no Tinder há muito tempo e você não dá mais nenhum match, aí você já vai baixando a régua de prioridade? Você pensa no começo assim, tem que ser tarararará, né? Do Sim. jeito que eu quero. No final você já tá assim, tendo todos os dentes, eu Sim. tô aceitando. Sim. Cheguei nesse estágio e aí dei match com um cara bem mais velho que eu, assim, que ele era muito rico, ele era advogado de pessoas famosas, assim, tipo, de pessoas famosas não, de empresas grandes e famosas, tipo Vale, essas coisas assim, sabe? Sim. Você tá olhando com uma cara de... Eu tô falando... Eu tô expondo alguém? Não, de jeito nenhum. Ai, É que eu fiquei eu com fiquei medo. assim, pensando assim, meu Deus, você vai falar um nome da empresa de advocacia desse homem. É, não. Vai dar o CNPJ. E ele é tipo do... É ele que pode Nossa, é verdade. Ele justamente pode acabar processar comigo, né? a gente. Não, é que não foi esquisito, porque Tá, mas e aí? É que não é Mas- sobre você, tá? Se você estiver assistindo, fica tranquilo. a gente foi num... Começou, que eu pensei da escolha do lugar. Ele falou, nossa, vamos num barzinho super cool, não sei o quê. Aí cheguei lá, cara, ele era muito esquisito. E ele era muito feio. E só que aí, o que eu saquei? Que ele sabia que ele era feio, só que ele usava o dinheiro e a riqueza dele como o único chamariz dele, né? Então eu fiquei a noite inteira ouvindo ele contar vantagem. De coisas que ele já fez, de lugares que ele já viajou. erro, ele de podia ter coisas que não virado sei o quê. engraçado. Ele podia... Ai, cara. Exatamente. Eu lembro que eu tive um date uma vez, e aí vem muito pra esse negócio da sua persona na internet versus a sua persona na vida real. E eu acho que é muito porque quando você conversa por mensagem, você tem tempo de pensar no que você vai responder. E quando você tá pessoalmente, é na hora, né? Então, às vezes, as coisas saem... Seu verdadeiro eu sai. E aí eu tava conversando com um menino que eu dei match e tal, e tipo, papo super legal, né, super interessante e tal. E aí, vamos sair, vamos se encontrar. E ele falou, meus amigos estão fazendo uma peça num teatro que tinha perto de onde a gente morava, no Rio. E aí eu consigo ingresso pra gente, de graça e tal. Eu falei, pô, show de bola, a gente já tinha conversado sobre isso, Que sobre legal. gostar de arte e tal. E, pô, um primeiro date diferente, né? Tipo, vamos no teatro, depois vamos comer alguma coisa e tal, enfim. Aí chegamos lá. Quando a gente se encontrou, eu já achei muito esquisito porque ele estava se comportando de uma forma meio estranha, assim, sabe? Como assim? Tipo, parecia que ele tinha tirado uma carreira antes do Meu date. Deus. Ele tava meio assim, sabe? Sim. Tipo, meio acelerado e meio Sei, já. uns cacoetes, assim, sabe? Tipo, Já vi. e aí tudo, beleza, tudo bem, coisa. Aí a gente sentou no teatro, tava vazio, porque não era uma peça tão famosa, e era tipo sessão de 4 horas da tarde, tipo matinê. Então tinham poucas pessoas na plateia. E aí a gente fazendo aquela small talk e tal, aí apagou a luz, a cortina se abriu, começou a peça. Nisso que começou a peça, ele vira pra mim, mas e aí, me conta de você. Tipo Conta assim, a peça. como se a gente estivesse numa mesa de bar. Que sem noção. Falando. E eles estão ali só pra me Que entreter. sem E noção. ele não tava falando nem assim, tipo, meio baixinho, assim. Ele tava falando como se fosse com o tom natural dele. Mas Meu e aí? Deus, que coisa. E eu assim. vergonha. Meu Deus, as pessoas vão ver que eu sou... Só ali, rapidinho, que tá tendo ali. Tipo assim, tem um seus cara estranho amigos falando estão no comigo. palco, porque eram amigos dele, né? Coisa. E aí eu acho que ele reparou, né, que eu tava meio desconfortável, e aí parou e fomos assistir a peça. Só que ele era muito essa pessoa que, tipo, falava muito alto e ria, tipo... Ai, que chatão. E aí a gente foi pra um restaurante depois Chato. e a gente sentou meio que na varanda, assim, do restaurante, e aí as pessoas passavam, conhecidos dele, e aí ele se debruçava na coisa do restaurante pra cumprimentar as pessoas, e eu Amigo, sentado talvez assim... ele tivesse tirado uma carreira tipo, mesmo. talvez, mas assim, essas coisas podem ser comunicadas antes, é o né? teu brocha. Tipo, aí eu fiquei assim, eu falei, gente, o que tá acontecendo, sabe? Parecia que eu tinha tirado uma carreira. Ué, mãe. Parecia que eu tava sob efeito de alguma coisa que eu não tava entendendo o que tava rolando, sabe? E aí rolou isso também, e aí eu não conseguia falar, obviamente, porque ele tava muito no 220, e aí quando a gente chegou em casa, eu amei, a gente precisa sair de novo, e eu, bloque. Mas Você a bloqueou pergunta- ele? Bloqueei, A porque assim, pergunta eu que não fiquei... quer calar, você
Beijou ele? Amigo, Não deu ele tempo. não calava a boca. Ah. Não teve oportunidade, Não deu entendeu? tempo, entendi. Às vezes beijar pra ele calar a tipo, boca, A hora né? que Eu até os lábios pensei se encostavam, nisso. você tinha que- Mas eu ia ter que morder, né? Costurar a Aham. boca dele. Só um segundo. Super bonder. Tipo isso. Eu lembrei daquele episódio de Friends. Você já viu Friends? Tudo? Não. Você já viu Friends? Tudo. Sabe aquele episódio que a Mônica não, a Rachel tá namorando com o Ben Stiller? Uhum. E aí ele é super legal e tal, daí quando ela vira as costas, ele é super grosso e Sim, xinga todo estúpido. mundo. Ah, Sim. E aí, você já viu esse episódio? Não, mas... Aí ela mas esse volta tipo e ele, de tipo assim, pessoa ai, é linda, foda. maravilhosa. Daí ela sai e fala, sai daqui, tá no meu banco, sai daqui, seu Sim. idiota. E aí todo mundo, o Ross fica tipo, meu Deus, ele é 2 pessoas. Cara, isso é muito o que brocha também. Quando a pessoa, ela trata mal... Nossa, não. Ah, Isso pra é, mim né? A gente já conversou sobre isso, né? Sim, eu acho que isso pra mim... Assim, eu sou muito people pleaser, né? Então... Nossa, 3 people pleaser. Nossa, assim, existem, eu acho que pouquíssimas situações em que eu largaria um date no meio. Tipo, que eu iria embora de um date. E essa é uma das poucas situações. Tipo, quando a pessoa é... Maltratar, tipo, prestador de serviço, sabe? Garçom e tal, essas coisas, eu fico pra morrer. Nunca aconteceu comigo, tipo, da pessoa estar comigo e fazer isso, graças a Deus, porque eu ia ter que tomar essa atitude Nossa, que eu não também gostaria de nunca tomar, comigo, por ser meu Deus. people pleaser. Mas é um negócio que pra mim não rola. Nunca te aconteceu. Graças a Deus, não. Também nunca Deus me me aconteceu. livre. Mas esse seria o tipo de situação que eu... talvez eu levantasse e fosse embora. Nossa, eu acho que eu ia começar a chorar, gente. Eu nem sei o que eu faria, porque eu me senti tão envergonhado de, tipo... Ai, Sem ser num date, né? Quando a gente tá com alguém que faz isso, você fica meio... Sei lá. sim, porque diga com quem andas que te direi quem Exatamente, é. é. Se você tá com uma pessoa estúpida, você logo... E as eu pessoas sou o vão tipo achar de que você- pessoa que, tipo, limpa a mesa pra ajudar o garçom, sabe? Eu também, Tipo, que tira junta os os pratos e pratos. entrega pra ele pra ajudar. Então, assim, qualquer atitude que seja, tipo, um pouco de maltratar, eu já fico... Me perdoa, pelo amor de Deus. Tipo, eu sei que Não você sou não queria igual. estar Ele aqui. tá falando por ele, não por mim. Até porque a gente, trabalhador brasileiro, a gente sabe que quem tá trabalhando não gostaria de estar trabalhando. Porque trabalhar é um saco. Sim. Então você já fica, tipo assim, que deve ser horrível ter que estar trabalhando num sábado à tarde. Ainda mais com atendendo- atendimento ao público, né? Exato, ter que atender essa galera meio... Quer ver quando é meio bêbada e tal? Então eu entendo que você pode estar meio de saco cheio. Mas, cara, ninguém merece ser tratado Sim. mal, né? Não, total. Tinha que ter uma nova lei, né? Desacato de garçons. Porque tem isso de desacato de funcionário público, não tem? Tem, eu Tem acho que uma tem. lei? Tem uma lei. Se você desacatar um funcionário público, geralmente tem as plaquinhas. Dá até prisão, eu acho. Não dá multa, sei lá. Acho que dá. Multa com certeza dá. Aqui, com certeza não. Mas com quase certeza dá. Eu acho que dá porque tem uma placa, É, geralmente. tem plaquinha, Você sofre alguma consequência. Tem desacato de servidor público. É. Tá. Mudando de assunto, mas também relacionado à interação com garçons e prestadores de serviço. Como é a relação de vocês com pessoas que são muito tímidas ou que têm ansiedade social? Exemplo. Tipo, você vai num Lá vem. date. É que eu sou muito... Eu também, eu gosto... Eu sou simpatiquinha, né? Converso com as pessoas e tal. Simpaticona da boate. E eu tendo a ser bem desenrolada. Eu não tenho vergonha de pedir as coisas, sabe? Tipo, qual é o prato do dia? Não, você sugere o quê? Sabe? Tipo, meio que desenrolada, assim, pra conversar com pessoas. E em algumas situações da minha vida, e, cara, de certa forma, eu acabo caindo um pouco nisso, de me relacionar com pessoas que não são muito desenroladas. Que elas são muito envergonhadas, ou elas não conseguem olhar olho no olho, sabe? Comigo, elas conseguem. É como se, tipo assim, no date, assim, a pessoa é legal, ela é interessante e tal. Aí chega o garçom e pergunta, o que vocês querem? Aí a pessoa, Olhando pro cardápio. fica, tipo, meio que... Sabe? Não sabe o que falar, não sabe o que dizer. Tipo, fica envergonhada. Esses tempos eu fui sair com o boy, né? E aí a gente dormiu juntos. E aí no dia seguinte a gente foi pra uma padaria tomar um café da manhã. E, cara, do momento que a gente saiu da casa dele até o momento que a gente foi embora da padaria, ele foi super estranho. Tipo, o date inteiro ele era legal, foi massa, foi divertido. Ele era, um menino mais tímido, mais introvertido, mas até aí beleza, né? Aí depois ele ficou calado olhando o Uber andar no Tipo, a celular gente... dele. Cara, foi Pisou super na rua. esquisito. Ele não conversava comigo. Tipo, durante o café da manhã, ele tipo assim, parecia que alguém ia atacar a gente a qualquer Meu segundo, Deus. sabe? Ele tava muito envergonhado. E eu fiquei, gente, que loucura. Tipo, ansiedade social mesmo. Daí eu fiquei...
aquilo sei lá, me causou um desconforto tão grande, assim, de estar ali. A pessoa tá esquisitona. Só que ela é daquele jeito, o que fazer, né? Tipo, ela Sim. é uma pessoa assim. Já rolou com vocês? No meu namoro é meio assim, né? Tipo, ele é bem timidozão e eu que tenho que falar. Só que aí também tem uma coisa minha de que eu gosto desse lugar, de, tipo assim, assumir as rédeas. E tipo, deixa que eu resolvo aqui, deixa que eu falo com o garçom, deixa que eu vejo não sei o quê. Então, depende, né? Mas nunca aconteceu, tirando esse do cara que ficou em silêncio olhando, assistindo o Uber, de ter alguém muito tímido comigo. Porque gente muito tímida, eu tenho dificuldade de lidar também. Porque eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de interagir, Sim. de fazer amizades. E aí não tem como, né? E é sexy o jeito como a pessoa é no mundo, tipo, o jeito que a pessoa interage com os outros enquanto ela tá contigo. É o que você repara também nela, sabe? Eu acho super Totalmente. sexy uma pessoa. É uma preferência, né? Uma pessoa que é desenrolada, uma pessoa que, Sim. tipo, que. Não sabe, que sabe lidar, sabe fazer. Eu acho muito sexy. Eu também acho. O meu problema em situações assim é que eu não sou uma pessoa que lido bem com silêncio. Então, assim, eu viro a pessoa que quer preencher aquele espaço vazio. E aí eu viro a pessoa que começa a tagarelar e a falar desenfreadamente. E, Dá tipo uma assim, de Louro José. já que você não tá alimentando essa conversa, eu vou ter que alimentar por mim e por você. E aí eu faço a pergunta, eu respondo a pergunta, tréplica. E aí vira o show do E aí Thiago. exatamente, eu começo a falar rápido, porque eu quero, tipo, que o tempo passe rápido, pra aquilo acabar logo. Então, assim, horrível. Eu tive pouquíssimas experiências, porque, graças a Deus, eu tô religioso hoje, né? Eu falei graças a Deus várias vezes. Porque eu atraio muito pessoas extrovertidas, assim, na minha vida. E o que é ótimo, porque eu também gosto, assim, de pessoas que interagem, que... Né? Mas eu viro muito essa pessoa do... Que fica no mundo, assim, né? Cara, mas... Eu atraio muito introvertido, sabia? Eu atraio muito extrovertidos, eu gosto muito de pessoas extrovertidas, mas eu tenho alguns amigos que são introvertidos. E eu me dou bem com eles, mas são pessoas introvertidas que não têm... Eu tô falando ansiedade social, talvez eu esteja usando a expressão errada. Mas tu tem vergonhinha, assim. Cara, é diferente. Uma pessoa introvertida não significa que ela não converse com ninguém, assim. Ela só é uma pessoa mais introvertida. Ela não é uma pessoa que... Eu sou muito pro outro, assim. Pra mim, conhecer alguém desconhecido, eu fico assim, cara, eu vou conquistar essa pessoa. É tipo uma coisa bem leonina, sabe? Tipo, como eu posso conquistar essa pessoa com as melhores histórias do meu repertório de vida. Tipo, pra mim, conhecer gente nova é um prazer. Eu tenho prazer de fazer isso. Os introvertidos tendem a ficar mais no casulinho deles, se sentem mais à vontade com gente que eles conhecem. São pessoas excelentes. Mas é isso, talvez não tenham tanta facilidade para lidar com o desconhecido. Aí tem outras pessoas, que foi o caso desse menino da padaria... Ju, ele não olhava pro lado, assim, sabe? Ele não conseguia interagir. Outro nível, né? Ele não Cara, ele não conseguia interagir. Ele, tipo... Que dó, né? Até pra pagar a conta era estranho a pessoa. É crédito ou débito? Aí ele... Débito. Sabe, tipo assim... É crédito. Aí eu ia morrer na hora. É crédito, deve ter aproximação. E ele, tipo assim... Desmaia. Gente, rindo com tanto Sabe, respeito, você- pecado. Não, com todo respeito. Mas que dó. Ai, gente, que horrível. Será que a gente tá sendo desrespeitoso? Não, é um Não, alerta isso. Se você é. estiver vendo, inclusive, procure ajuda. Você pode ser Será? uma Não pessoa sei se muito precisa. melhor. Não sei. Eu não É, sei. realmente, É que eu isso acho não que faz sei dele é uma que eu pessoa acho melhor não, ou pior. né? mas é que eu acho que precisa de ajuda se isso é uma coisa que te paralisa no seu dia a dia, né? Assim, tipo, se você não consegue ter uma interação com um garçom quando você vai jantar, eu acho que talvez você precise procurar ajuda, porque são coisas que você precisa fazer na sua vida e que te causam reações que E se são causa muito reações na vitória? agigantadas. E se só causa reações na Vitória? Também tem que procurar Se o ajuda. problema for só a e aí a Vitória, Vitória tem que procurar ajuda pra tratar as reações dela em relação a isso. o problema sou eu. Todo mundo procura ajuda no final das contas. Mas eu tenho alguns amigos introvertidos e é engraçado. Eu gosto de amigos introvertidos. Não sei porque talvez como eu sou muito externo e aí quando eu paro e converso com os meus amigos introvertidos, eu percebo que eles têm isso que eu valorizo muito, que são pessoas que refletem muito sobre o que lhes acontece, assim. Então, tipo, não é que tem conversas profundas. Não significa que os extrovertidos não tenham, né? Estamos todos aqui, somos todos extrovertidos e a gente tem muitas conversas profundas. Mas eu me sinto muito bem, assim, quando a pessoa, ela... Não, boto fé, Vitória. E que... você lembra daquele menino que eu ficava uma época? Do teatro?
Lembra dele? Ele é introvertido, mas ele não é Total, tímido. Total, é verdade. porque Ele Ele era- é ator. Ele era super introvertido e conversar com ele parecia um suspiro, assim, tipo, pô, ele falava coisas e refletia sobre coisas É que e gente falava sobre introvertida assuntos e tal. E eu ficava Tem um tipo, mundinho meio "Nossa, particular, né? Ai, que bom conversar com ele, sabe? Mas sabe que tem uma coisa também, é uma linha entre você curtir a galera extrovertida e você ser meio que cuidadora dos frascos e comprimidos, sabe? Quando você tem uma galera muito timidinha, muito isso aqui, você quer meio que... Pegar eu, pra às vezes, cuidar. quero Você pegar é pra assim? cuidar. É. Aí, às vezes, eu tenho uma vontadinha de, tipo assim, dar um tapa, girar 3 vezes e empurrar, sabe? Vai. Então, tem essa linha tênue. Que é meio que pegar pra cuidar, assim. Que é ruim também. E que eu acho que é diferente também, porque assim, eu também tenho pessoas introvertidas na minha vida que a gente se dá super bem, eu amo, mas porque a gente conseguiu criar uma certa intimidade e uma relação em que a gente se respeita dentro das nossas limitações e dos nossos quereres e dos nossos se portar, né, na sociedade. É diferente de você ir pra um date com uma pessoa que você tá conhecendo na hora e essa pessoa não conseguir nem conversar com você direito, porque ela é muito introvertida, É né? tipo, volte 3 casas, você nem deveria estar no date. Exatamente, porque assim, esses meus amigos introvertidos e tal, eu consigo respeitar o silêncio. Não é um silêncio que me deixa desconfortável, porque eu sou people pleaser, né? Então, assim, eu sei que aquele silêncio não vai afetar a nossa relação. Com uma pessoa que você tá conhecendo na hora, é tipo assim, eu preciso preencher esse vazio que tá aqui, porque... Eu preciso de informação. Exatamente. Me dá alguma Como que eu vou coisa. saber, tipo, se foi legal, se não foi, né? Quem é você, o que você quer, qual que é, né? Qual que vai ser a nossa relação no futuro, se a pessoa nem comigo ela consegue falar, sabe? É Amigo. porque se fosse pra mamar alguém no silêncio, a gente ia num glory hole, né? Você Exatamente. fica numa- São Paulo é frente pra cheio uma- de sauna. Você fica de frente pra uma parede, mama a rola, Exatamente. vai embora, não conversa com ninguém. E é isso. E é isso. Cara, Com todo eu respeito. também. Tiago, eu também concordo contigo. Eu também acho que às vezes o silêncio em um date ele é um convite pra eu fazer um grande stand-up. Sim, cara. Foi a definição perfeita do que eu The sinto, Victoria's sabe? show is tipo on. assim, Você também tem isso, eu acho. Total. e vem muito de um lugar tipo assim, essa pessoa não quer conversar comigo. Será que é porque ela não está gostando de mim ou porque ela é assim? De qualquer forma, eu vou fazer ela me amar. Então Ela vamos vai- começar. Aí no dia seguinte a pessoa manda, nossa, você é incrível, a gente não sabe por quê, né? Às vezes porque a gente realmente seja bem legal mesmo. Cara, nossa, eu faço isso muito. Eu quero muito conquistar as pessoas. Eu quero que as pessoas. Eu trabalho muito, muito isso na minha terapia. O fato de querer ser amada por tudo e todos, o que é. Ai, coisa mais Cansativo demais. cansativa, tosca, sem noção. Tipo. Cara, e aí as pessoas podem não gostar de mim, tá tudo bem, mas é isso, né? Essa coisa a síndrome da menina boazinha, ela esconde algo muito feio, né? De você querer... Esconde algo muito feio porque, assim, você nunca vai querer se indispor com as pessoas e você nunca vai se colocar como protagonista, sabe? E isso é muito bobo e tosco pra tua própria vida, assim, né? Que é importante, porque afinal de contas você é o protagonista da sua vida. Tipo, Exato. É real isso, assim. né? E, tipo, você vai se indispor com as pessoas e as pessoas não vão gostar de você. Enfim, eu trabalho muito isso na terapia, tipo, essa questão da garota boazinha. E no final do dia também, amiga, tudo parte dessa nossa grande loucura de sempre querer saber o que os outros pensam da gente. Exato. Eu vi Cansativo. um podcast daquele menino Benny Blanco, sabe? Que é casado com a Selena Selena Gomez. Gomez. Ele falou assim, cara, eu percebi que eu ficava obcecado com os comentários no meu Instagram, porque ou eu queria ver alguém que me amava muito, ou alguém que me odiava muito. Porque eu queria saber que alguém me ama e que alguém me odeia. Sabe? Eu tava tão obcecado disso. E aí você falou agora de ficar nisso, de tentar agradar. Às vezes a gente quer que as pessoas gostem tanto da gente, e às vezes a gente, tipo, fica achando que todo mundo nos odeia. Sim. Sabe? Eu tenho isso mais do que... E pra quê, né? Exato. A minha psicóloga uma vez falou pra mim, porque eu também tenho muito essa questão. E aí a gente tava conversando sobre isso e tal, e ela tava indagando qual que é a motivação de querer tanto agradar as pessoas e de querer fazer tanto com que as pessoas gostem de mim. E aí ela falou pra mim, ela falou... ficar nessa tentativa de agradar as pessoas que você já tem na sua vida é só cansativo porque elas já te amam. Exato. Elas já estão na sua vida.
E as pessoas que não estão na sua vida ainda, se elas não entrarem nela, que diferença que vai fazer? Elas já não estão na sua vida de qualquer forma. Então, Exatamente. Pau no cu delas. é um esforço desnecessário em qualquer situação, entendeu? Ai, gente, e amor não é performance. As pessoas não nos amam porque É? a gente performou bem, ou as pessoas não gostam da gente porque a gente performou de tal jeito. Ah, e é? a gente não consegue sustentar a performance também, sabe? Sim. Tipo, eu não consigo sustentar a garota do stand-up durante muito tempo, assim. Pra mim é muito cansativo. Uma época eu trabalhei muito isso na terapia também, que eu saía de casa, ia fazer rolê e tal. E aí eu me empenhava muito para que todas as pessoas que eu conhecesse no rolê me amassem. Eu queria muito que essas pessoas gostassem de mim e tal, até porque eu ficava muito tempo em casa, sozinha, né? Trabalhando sozinha. Então aí eu saía e, tipo, conhecia muita gente, tudo bem. Tá tudo bem, tem um quê saudável. Você é simpático com as pessoas e tá tudo certo. Mas aquilo me exauria tanto emocionalmente que eu chegava na segunda-feira, eu não conseguia trabalhar, eu ficava assim... Exausta. Meu Deus, exausta. Sim. E aí, beleza, aí teve uma época, né, nesses últimos tempos, que eu tava ficando com um boyzinho. E aí, eu fui a vilã da história. Eu fiz algo oh my que God. foi Rui Chico, Beth tóxica. Eu fui tóxica. Maria de Fátima. Nazaré Tedesco. Queria falar mais uma, Solange Couto. Quem é Solange Couto? Não sei. É uma atriz, eu acho. É o nome dela, É o né? Não nome é da a atriz, personagem. Desculpa. Mas eu fui a vilã. Bom, eu fui a vilã na história desse boy, né? E eu fiquei obcecada com o fato de que esse boy me odiava. Aquilo comeu tanto meu cérebro, assim, de que, tipo, meu Deus, ele me odeia. E eu chorava. E eu nem gostava dele. É o que o Tipo, Thiago eu não falou. amava ele nem tava na tua vida. Ele nem era meu namorado, ele era um boy que eu ficava tudo bem. Isso eu magoei ele e é isso, eu errei. Mas aquilo me consumiu tanto que eu fiquei uma semana mal, eu não conseguia trabalhar. Aí quando a minha terapeuta falou assim, cara, tipo, se perdoa? Primeiro que, tipo, pelo amor de Deus. Total, amiga. Se perdoa, tipo, tudo bem, ele vai falar mal de você pros... Ai, teve um agravante. Esse boy me bloqueou de tudo. Gente, ele me bloqueou de tudo. Que ofendidinho. Sim, Ele me bloqueou até Ai, no super LinkedIn. adulto. Eu gosto disso. O é tão bloqueio adulto. corporativo. Ele me bloqueou de tudo, eu não conseguia ter acesso a ele em nenhum lugar. Aí sabe o que eu fiz, cara? Porque eu fiquei tão desesperada. Você foi na casa dele. Eu fiquei tão desesperada com o fato de que ele me odiava. Ai, gente, que vergonha. Da amiga. Amigo, eu enviei uma carta. pra Cara, eu casa sabia dele. que você ia falar isso. O único meio de comunicação que não dá pra bloquear É o uma correio. carta, é o correio. Por essa você não esperava. Não, mas assim, eu você também... mandou uma carta eu de fiquei muito glitter. puta, porque Aquela que abre e espalha tudo. Mandou aquela carta de rolo, né? E no final tava escrito assim. Desculpe. Sabe o que eu lembrei? Uma Carta- foto tua. Assim. Se abre e levanta o dedo assim. Who's laughing now, bitch? Coitado. Tadinho. Não, eu lembrei da... Ai, Ai, devia ter enviado essa, que ótimo. É verdade. Um cartão musical. Querido fulano, percebi que me bloqueastes em todas as redes. Venho por meio desta tentar reatar a amizade. Abraços, Vitória. Ai, meu Deus, ele me bloqueou de todas as coisas. Inclusive, ele nunca vai ver esse podcast, né? Nem sabe se ele... Nem sei se ele sabe que a Vila da Foca tem podcast. Mas, enfim. Ele me bloqueou de tudo e enviei a porra de uma carta. Desesperada. E aí a minha psicóloga ficou assim... Legal. Minha psicóloga ficou assim, cara... Tipo assim... Por que você não... Primeiro, por que você não respeita a decisão dele de nunca mais falar com você? Que é Segundo, isso? let it go. E depois se perdoa, faz parte, a gente erra e as pessoas não vão nos perdoar e você precisa lidar com o fato de que as pessoas te odeiam, que elas não vão nos perdoar. A vida é assim mesmo. A vida é ser odiada também. E por mais que... não, mas é que eu tenho argumentos, porque eu não estava 100% errada na situação. Aí ela, e daí? E daí? Você não tá... Simona. Você não tá... Tipo, pra você não tá 100% errada. Pra ele, você tá e ele não quer falar com você. Então, lide... Tipo assim, basicamente foi... Lide com a sua frustração de frustrar o outro. E acabou. Sim. E aí eu fiquei tipo, tá bom. E aí foi meio que, beleza. E aí eu segui a minha vida, assim, e voltei. Ele respondeu a carta? Não, amigo. Eu encontrei ele umas 2 vezes.
na rua, assim, num samba. Aí a primeira vez ele me ignorou, ele me bloqueou pessoalmente, assim, ele passou por mim. Ele fez assim. Pra você. Não. Ele, tipo, me olhou, assim, me viu, eu olhei pra ele, fiz assim, aí ele, tipo, virou a cara e saiu andando. Aí eu olhei, eu pensei assim, nossa, que macho tosco. Aí na segunda vez eu vi ele, aí ele falou comigo, assim, e deu tudo certo. Gente, eu sou muito a pessoa que faz referência de Friends a todo momento. Desculpa, Faça hoje essa eu tô pode fazer. nesse personagem, Only Friends. Sabe aquele episódio que a Phoebe tá chateada com o Ross, e daí ele fica chegando perto dela, assim, tenta pegar um negócio, e ela fica, tipo... Sim, se afastando. Daí fala, eu não vi você aí. Foi tipo o boy com a Vitória no rolê, né? Gente, a Vitória assim, e ele... E o boy assim. A Vitória assim, ele... desculpa, não tinha te visto aí. Vocês já passaram por isso, da pessoa ignorar vocês pessoalmente? É uma situação muito humilhante. Mano. Você se sente muito... Parece que todo mundo tá vendo, sabendo. Cara, você tem vontade de chorar mesmo, Sim, assim. E imagino. você fica muito... com o coração muito... Porra, velho, eu magoei essa pessoa a esse nível, assim, dela não conseguir... Dela nem olhar pra minha cara. É horrível. Você se sente muito mal. Mas é isso, né? Agora, tudo bem, eu errei. E é muito E mandei louco uma carta. porque Olha mandei uma a carta pra importância esse homem. que a gente se dá também, né? Tipo assim, porque Ah, eu tenho é verdade. argumentos. Só que assim, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí tipo, pros meus argumentos. ele te bloqueou e ele seguiu a vida dele, sabe? Não, e a Mas Vitória pra ainda- gente, ele tá assim, ó. A Vitória foi tóxica comigo. A Vitória foi tóxica comigo. E aí você precisa se justificar. E você precisa mandar uma carta pra ele. Não, Você a bicha precisa... se deu o trabalho de ir até uma agência dos Correios. As pessoas não saem mais de casa pra nada. Não, cara, uma ego trip muito gigante, assim, de que a minha opinião ia fazer de alguma forma ele mudar a ideia que ele tem sobre mim. Olha só, a gente acha que a gente consegue controlar o jeito, como as pessoas nos enxergam. Que a gente, e eu tenho muito isso, assim, eu acho que não, se eu for muito legal com ela, não, se eu argumentar, ela talvez... Cara, não. Às vezes não. Às vezes talvez, né? Às vezes a percepção que a pessoa tem sobre mim talvez mude um pouco, porque eu argumentei de alguma forma que pra essa pessoa fez sentido. Mas é porque ela decide que o que eu falei pra ela fez sentido. Então ela... Mas assim, no geral, a gente não tem controle nenhum, meu Deus. A gente não tem controle nenhum de nada. E muito menos sobre como as pessoas vão nos enxergar, entendeu? E novamente, a troco de quê também, né? Ai, Acho que eu Tipo ia assim, falar. uma pessoa que novamente nem fazia parte da Nem sua vida. fazia Não é parte como da se sua fosse um vida. amigo de 15 anos que você exato. ama muito e né, Ai, agora fez eu alguma fiquei- coisa muito escrota e quer reatar essa amizade. Não, um cara X, sabe? E aí você... Não, eu preciso me justificar. E aí, se você se justificasse e ele entendesse, ele ia falar, beleza, você ia falar... Os dois iam seguir a sua vida e talvez nem se falar nunca mais. Entendeu? Mas agora eu comprei tua mágoa e agora eu quero mandar uma carta de clicker pra ele mesmo. Tipo assim, Eu sei, cara, amor. também, porra. Ai, que saco. Aquela de borboleta, né? Que você abre a carta e voa a borboleta. Eu amo. Tá, voltando pros dates. Vocês acham que alguma vez vocês foram o date ruim de alguém? Nossa, com certeza. Sim. Começando porque eu existo. Ai, Jô! Não, sério, tipo, você saiu do date e pensando assim, meu Deus, por que eu fiz tal coisa? Meu Por que eu... Deus. Sabe? E aí a pessoa nunca mais... Sei lá, a pessoa nunca mais falou com você e vocês ficaram tipo, caralho, eu fui muito date ruim desse boy. Ou dessa, enfim, pessoa. Meu, tô tentando lembrar de uma vez que eu fui date ruim, mas eu tenho certeza que já. Eu fui date ruim. Eu tinha um menino que eu ficava algumas vezes quando eu morava a primeira vez aqui em São Paulo, né? E aí ele era super legal comigo. E aí, em algum momento, na metade do caminho, eu encuquei que eu achava o nariz dele feio. E eu não quis mais ficar com ele. E aí eu comecei... Só que ao mesmo tempo eu não queria perder o que eu tinha, porque era confortável, ele me chamava pra sair. E aí eu acho que eu comecei a ser meio chatinho, pessoalmente. Mas foi meio que inconsciente, porque eu criei essa teoria de que eu achava o nariz dele feio. Que horror. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso com a pessoa, coitado. Desculpa se você tá Ai, ouvindo tudo esse bem, a gente é podcast. fútil também. A gente É muito Mas fútil. às vezes a gente dá um E fora aí eu na acho que eu pessoa comecei a porque ser o meio dente- ruim. é. E aí O nariz- depois, gente, até assim, ó, na metade da pandemia eu tive um momento de tipo solidão, carência e mandei uma mensagem pra ele. Esses dias eu encontrei, eu tava fazendo uma limpa, eu pensei, meu Deus, que humilhação, me humilhei. Eu mandei várias, não mandei só uma. E ele nunca mais, até hoje, me responde. E ele fingiu que não me viu uma vez, amiga, lembrei agora. Lá num bar que a gente foi, não me lembro quando, com a Maíra, eu acho, não sei se você tava junto. E aí eu vi ele, meu coração disparou assim, ele me viu e me fingiu que não me conhecia. Eu pensei, meu Deus, eu devo ter sido muito date ruim desse menino. Ele me odeia, eu acho.
Eu acho que ele deve ter ficado frustrado, assim, porque a gente percebe quando as pessoas começam a usando tratar a ele. gente um pouquinho mal. Quando as pessoas começam a tratar a gente mal e a gente não consegue apontar exatamente o porquê. O que aconteceu. Eu acho que isso ainda é pior. Você ficar nessa, tipo assim, será que eu fiz alguma coisa, que eu falei alguma coisa porque estava tudo bem, tudo tranquilo, e aí, de repente, ele começou a ser chato e me tratar mal. Porque ele não sabe, a não ser que você tenha falado, ele não sabe que foi porque você passou a achar o nariz dele feio. Né? Então, assim, pra ele, provavelmente foi só, tipo assim, caraca, que viado de lua, sabe? Tipo, de repente, mudou e começou a me destratar. Ai, será que eu sou essa pessoa? Eu acho que eu sou um pouco, agora eu fiquei pensando. Que você começou a destratar ele? Não, que eu acho que eu sou meio de lua. Sabe o que acontece comigo? Eu não sei se eu sou de lua, mas às vezes... O que pode acontecer comigo é... Eu posso pegar ranço. E aí, meu amigo, se eu pego o ranço da pessoa... O ranço, uma vez instalado, jamais será. Teve uma vez que eu peguei um ranço de uma menina, eu tava ficando com ela. E aí, ela era legal, mas ela começou a ser muito... Não sei, eu peguei ranço dela. Ai, amiga, tô... E aí eu peguei ranço dela, não sei explicar exatamente o que foi, eu posso até tentar aqui, mas sabe quando tudo, assim, coisas comuns, não, porque ela, sei lá, tipo, queria que ela tivesse sido mais engraçada. Mas e daí? As suas expectativas. Tipo, não sei, eu peguei ranço. Ela era ótima, mas eu peguei ranço. E aí, toda vez que eu encontrei ela depois, ela vinha falar comigo, eu acho que eu fui meio... uma simpática falsa, sabe? Vocês já viveram o contrário? Alguém já sentiu o ranço de vocês? Não, que eu saiba. Não que eu saiba, Vocês nunca perceberam? Então, é que pra mim, eu sou maluca, né? Então, assim, pra mim é difícil saber se de fato a pessoa tava com ranço de mim ou se sou eu inventando que a pessoa tava com ranço de mim. É verdade. Porque Deve às ser muito vezes exaustivo é tipo ser assim... assim, amigo. Amiga, mas às vezes, tipo assim, a minha chefe... Beijo. Ela me manda uma mensagem, ela escreve Thiago e não escreve Tia, eu já penso, vou ser demitida. Sim. Tipo, acabou com... Ela me odeia. E é isso. Então, assim, eu tenho hoje em dia consciência de que eu não sei se às vezes que eu achei que alguém tava com ranço de mim estava de fato ou se eu só tava sendo louca. Amigo, é que a gente tem... Tudo bem, eu vivo bem com isso hoje em dia. Mas é bem e não também, né, amigo? Porque você parte do princípio de que todo mundo te odeia. Hoje não mais, porque eu tratei em terapia e já tô melhor. Então, assim, falando em retrospecto, entendeu? E aí, hoje em dia, eu acho que não é algo que me afete tanto, assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu tenho essa questão de pessoas que me importam, eu querer que elas me tratem bem e querer ser legal pra elas, pessoas que, falando em date especificamente, tipo assim, whatever. E sabe que, a gente tá falando de date, eu assisti... Tem um podcast que eu gosto muito que é do Jay Shetty. Um cara meio coach das ideias, mas ele leva uns convidados legais. E aí uma mulher falou assim, uma psicóloga ou psiquiatra, não lembro. Falou assim, você quer saber como uma pessoa vai ser no futuro? Olha pra ela de agora. Porque você não pode... A gente tem uma ideia de que a gente vai conseguir otimizar tudo na nossa vida, inclusive as pessoas, mas a gente não tem como otimizar ninguém. As pessoas são o que são. Então, por isso que eu acho que o date é muito importante. Porque quando você vê aquela pessoa ali, você já consegue ver como ela vai ser pra sempre. Porque ela é ela, entendeu? Claro, você vai descobrir novas coisas sobre essa pessoa, mas... Nossa, o grande erro é a gente achar que a pessoa vai se tornar aquilo que a gente quer que ela... O potencial que a gente acha que ela tem. Então, a gente enxerga pros outros, a gente não enxerga o outro. A gente enxerga o potencial que essa pessoa tem e aí a gente considera a pessoa um projeto. Assim, Em alguns casos. Eu também não quero dizer que todos nós fazemos isso, mas eu já fui muito essa mas pessoa. Fazemos. E fazemos. Eu já fui muito essa pessoa e é muito triste ser assim, né? Porque a pessoa, ela é o que é. Eu tava falando aqui, né? É muito ruim essa pessoa que não se coloca como protagonista, né? Que quer agradar todo mundo e tal. E é muito ruim também um outro lado, que é a pessoa que se vitimiza de tudo, assim. Então, acontece muito com o homem querendo que a mulher cuide dele, né? Tipo, principalmente em casal hétero. Então, ele chega, tipo assim, como um cachorro ferido, sabe? Então, ele busca isso. Ele quer ser o projeto de alguém. Ele quer ser cuidado por alguém. Mas, beleza. A gente também cai nesse erro, né? De considerar que a pessoa ela é um projeto. Então, a gente não enxerga ela. A gente enxerga aquilo que a gente acha que essa pessoa pode se tornar. Sim. Porque a gente tem uma ideia que ela poderia se tornar melhor. Melhor, mas assim, melhor pra gente, sabe? E muito aquela coisa de, tipo assim, tem essas coisas que me incomodam, mas
com o tempo. Com o tempo vai melhorar. Amor e companheirismo, a gente Não. consegue mudar Não. isso na pessoa. Não. Isso é uma droga mesmo. Até porque as outras pessoas têm isso também sobre nós. E a gente, ao invés de ser quem a gente é, a gente fica tentando ser quem a gente acha que a gente deveria ser. Que é E que a também outra o que é um pessoa quer que grande a gente erro. seja. Sim. E aí a gente fica ou tentando... Eu, por exemplo, antes... A coisa de bancar quem a gente é mesmo, papo de coach, mas é que a gente não consegue fingir quem a gente não é, sabe? Mas aí eu fico, às vezes, querendo fingir que eu sou uma pessoa muito mais desapegada, muito mais descolada, muito mais engraçada. E, tipo, isso não se sustenta. Assim como a vitória do stand-up não se sustenta. Sim. Tipo, quando você chega no rolê assim, tipo, ai não, hoje eu vou ficar bem. Aí você chega até falando meio baixinho e tal. Aí corta, para, tipo, 2h você tá Tipo, girando exato. no chão. Dando cambalhota. Fala assim, nossa, eu queria ser tanto ser timidazinha, introspectiva. Ah, eu queria tanto ser... Não, tem Mas isso não, eu também. sou uma pipa eu queria voada. tanto ser uma Aesthetic. pessoa... Clean girl aesthetic. Você sabe o que é uma clean girl aesthetic? O que é isso, gente? Você não Nossa, sabia essa eu menina? vi com essa moda. Amiga, eu vou te mandar o vídeo dela depois. Que ela faz vídeo, ela vai fazer o penteado da Clean Girl Aesthetic. Ela faz assim pra câmera. Ela é maravilhosa. Gel da Clean Girl Aesthetic. Falando de a gente ter sido date ruim pras outras pessoas. Tá. Eu acho que eu fui date ruim em 2 situações. Não situações específicas, né? Porque eu não consigo lembrar. Mas eu tive uma época em que eu tinha essa pira de, tipo, pegar pequenos ranços das pessoas. E aí, tipo assim... Tipo, do nariz do Você olhar pra pessoa, tipo, tá tudo bem. E aí você olha e aí... Ai, ela tem babinha no canto da boca. É, mas Agora é eu que odeio babinha- ela completamente, sabe? Mas é que babinha Tipo é assim, difícil, amigo. Ai... Mas aqui, ó, tá aqui. Eu tô tentando limpar pra ver. A babinha no canto da boca Thiago, talvez não Thiago tenha não nos sido... odiar. Agora eu odeio ela completamente. A babinha no Muito canto da bom. boca talvez não tenha sido um bom exemplo, porque realmente, se você tem babinha no canto da boca, limpa. Ah, sei lá, porque... tipo, tá usando uma gola polo. Tipo assim, coisas... Ou então coisas que, tipo, a pessoa não tem como mudar sobre ela mesma, sabe? Uhum. Tipo assim, eu saí 2 vezes com a pessoa e tava tudo bem até agora. Aí um dia eu saí com ela e achei ela magra demais. Aham. E aí fiquei, tipo... Você, sabe? E aí virar essa pessoa que é meio escrotinha, começa a dar meio que um ghosting e tal. A amiga tem que trabalhar. Cara, isso é muito horrível quando a pessoa ela não se encaixa em alguma coisa que a gente criou na nossa cabeça, que a pessoa Não. perfeita deveria se encaixar. E aí a gente E trata aí, as como pessoas que, mal. Exatamente. Aí Que como que a loucura. gente é maluco, né? Porque às vezes é de um date Pois pra é. outro. É? Tava tudo bem, aí você reparou no negócio Uhum. e acabou ali. E também já tiveram situações em que, tipo assim, eu saí do date que não aconteceu nada que tenha sido tipo, ai, puta, falei uma merda, mas eu saí do date pensando, tipo assim, ai, não fui a minha melhor versão hoje. Nossa, sabe? Tipo, tá tudo bem se ele não muito. quiser sair comigo mais, porque eu não ia querer. Eu não entreguei Se hoje. se eu tivesse saído comigo mesmo hoje, sabe? Isso só mostra como a gente precisa se ouvir mais, porque às vezes a gente nem queria estar lá naquele date, né? Exatamente. E aí você vai no date, naquela ideia que você tá falando no começo, de tipo assim, a pessoa que sai pra se apaixonar. Sim. Eu acho que eu fui muito essa pessoa, assim. Eu tenho tendência a ser essa pessoa, eu tenho que me policiar pra não ser assim. Eu vou muito nessa ideia de que eu vou me apaixonar por alguém. E às vezes tomo decisões muito erradas, assim. E aí eu tava pesquisando por que às vezes quando a gente tá, tipo assim, triste com tesão, sabe? Por que a gente faz merda nesses momentos? A gente marca o date mais fuleiro, mais nada a ver, chama uma pessoa mais nada a ver pra tua casa. É bem Às vezes nesses é tédio. momentos. Sim. Eu sempre Esses marco momentos date de quando eu tô crise, Um entediada. negocinho que Eu faço uma isso punhetinha muito. resolvia, né? Exatamente. Tipo Então, assim, uma 5 punheta- segundos de você usar meus dedinhos, Meus pronto, dedos. resolveu. Punheta e siririca salvam a gente de Sim. dates horrorosos. E eu fui pesquisar se existia uma resposta científica por isso. E existe uma resposta científica para isso. Aparentemente, a parte que cuida dos nossos desejos sexuais, do impulso sexual, é controlado pelo sistema límbico. Que aparentemente é o que tem a parte mais primitiva do ser humano, assim. Então, são as necessidades mais físicas, assim. E aí, quando você fica estimulado, excitado, assim, essa parte pega todo o sangue pra ela, pra poder, tipo assim, bora fazer isso acontecer, sabe? Tipo assim, essa é a tua necessidade agora, seu corpo precisa disso agora. E aí, tipo, fica só aquela parte e deixa as outras partes do cérebro meio desligadas. Então, você toma atitudes meio erradinhas, assim. Aí eles fizeram um teste com umas pessoas, que aí eles colocaram, tipo assim, um grupo assistindo vídeos eróticos e um grupo assistindo um filme da Disney. E aí depois botaram elas pra jogar Blackjack. As pessoas que viram os filmes eróticos faziam muito mais burrada, se arriscavam muito mais. Olha só. Muito louco, né?
E eu fiquei pensando, cara, faz total sentido. Meu Deus, quantas vezes eu já não fiz. Dominado pelo desejo. Total, pensando com a cabeça de baixo, sabe? Meu Sim. Deus, que horror. Nossa, velho. Total. Sabe o que? Pra mim não é tanto o tesão que me move. É mais o tédio. Porque, bom, o tesão me move, sim, óbvio. Mas é que o date também, ele é tipo, meus amigos não querem sair na sexta, tá todo mundo meio em casa, tô sem fazer nada, tipo, sabe, vou mandar mensagem pra esse boy aqui que tá, sabe, vamos sair. Tipo, também eu gosto, é legal ter Um date, hobby também, porque, essa é a última pergunta que eu ia fazer. Mas qual é o date perfeito pra vocês? Qual é o programa legal de date? E pra mim, eu gosto muito de ir pra samba. Eu gosto muito de date que não é... Ou é no boteco, mas eu gosto de date em lugar com música, com gente. Porque não gosto de restaurante silencioso. Não gosto de date que é pra sair pra comer. Tipo, vamos num restaurante e encher o cu de a parmegiana. Sei lá, não é o tipo de date que eu E depois curto. se beijar com bafo de alho. Pra mim tem sempre a coisa do bafo. Mas eu gosto muito de date assim, de ir pra samba, de ir pra botequinho, com música ao vivo e tal. E aí, assim, malemar, sabe? Tipo assim, se o cara não for tão legal, eu vou estar num rolê legal. Se a pessoa, ela não é tão legal, eu vou estar num rolê legal. Então, às vezes, pra mim, tá mais no âmbito do tédio, sabe? Tô sem fazer nada, tipo... Sabe? Os dates da Vitória pra suprir a FOMO. Eu tenho muito fogo, né? Eu tô em casa em São Paulo, eu preciso curtir. Eu preciso fazer alguma coisa. Conhecer gente. Preciso conhecer gente. Aí eu não tô a fim de sair sozinha. Porque às vezes rola, né? Tipo, eu tô sem fazer nada, ninguém quer sair, então eu vou sair sozinha. Mas às vezes eu fico tipo, vou sair de casalzinho. Tem o seu valor, né? Sair de casalzinho, você sair já com um boyzinho. Tá, mas pra vocês, qual é o date, qual a programação de date perfeita? Então, eu vou relativizar a pergunta. Porque, assim, eu concordo com você se... Novamente, voltando pra questão da intenção do date. Se a intenção do date for essa meio da FOMO, tipo assim, tô meio entediado e tal, tem essa pessoa que tá aqui conversando comigo de vez em quando, tá disponível, eu vou sair. Vai ser uma companhia, assim. É legal um rolê que seja, né, mais... que esteja rolando alguma coisa e que você consiga se divertir no rolê, independente da pessoa ser legal ou não. Um date que você tenha a intenção mesmo de sair com a pessoa e tal, tem que ser um lugar que dê pra você conversar. Concordo. Então, assim, eu também não gosto de restaurante muito com esse clima, assim, meio... conversas a sussurros, sabe? Tipo assim, a luz baixa e tal. eu gosto de Restaurante ou é um coisas de ASMR? É, tipo isso. Então, assim, eu gosto de lugares que você tenha liberdade. Tipo, vou dar o exemplo do primeiro date que eu tive com meu namorado, que pra mim foi perfeito. A gente se encontrou, a gente foi pro Calçadão Urbanoide, que é um lugar que você consegue sentar, pedir uma bebida, tem coisas rolando, pessoas passando. A gente ficou ali um tempão conversando, batendo papo, e depois a gente foi jantar. Pra, tipo, fechar a noite, entendeu? A gente jantou Jantar, né, e cada amiga? um foi pra sua casa. O pior é que foi. Eu não sou desse tipo, tá? Só a partir do terceiro encontro. Ai, que Eu cafona! decidi esperar. Eu escolhi esperar. Sério, amigo? Óbvio que não. Ele evangelho renasceu em Deus. Nossa, Renasceu mas em eu Cristo. acho... Ai, cara, sabe que esses dias eu tava conversando com uma menina que trabalha comigo, e aí ela falou assim... A gente descobriu, assim, que a gente tinha ficado com um menino em comum. E aí eu falei, e aí, foi bom? Aí ela... Eu acho também muito massa quando isso acontece, sabia? Quando eu descubro que a pessoa, tipo... Já pegou alguém que você pegou? É, porque daí eu tipo consigo avaliar- fofocar, tipo, e Sim. aí? É tipo a avaliação do iFood, né? Cara, você pega é o muito review de outra É, pessoa. De você outra consegue pessoa. fofocar com mais detalhe, né? É. Com mais sustância. Nossa, eu acho muito bom. Eu adoro quando esse tipo de situação acontece. E aí eu perguntei pra ela, e aí, como é que foi e tal? Ela, foi bom e tal. Aí ela, mas aí a gente foi o primeiro date, aí ela, mas a gente não transou. Eu falei, por que não, bicha? Aí ela, não, porque eu queria deixar ele esperando, ficar com vontade. Aí eu, ai, mulher, que cafona. Tipo, mas tudo bem, era ela, tá tudo bem não transar no primeiro date. Mas assim, sabe, o jeito como falou, assim, de uma petulância, assim, que eu fiquei, ai, tá bom. Eu acho que... eu sou assim. O sexo no primeiro date é meio que uma porteira, assim, que ou passa ou não passa. Porque Por quê? se no primeiro date teve não foi bom, não teve aquela química, não necessariamente significa que o sexo tenha que ser bom, mas se você não sentiu aquela química, pra mim já não vai ter o segundo date.
Tá. Entendeu? Porque aí se você. É isso, ou você passa do portal, ou você não passa do portal. Porque se deu o rolê, se bateu aquele negocinho ali, foi gostoso. Isso, óbvio, quando rola o sexo no primeiro date, né? Se não, quando rolar, vai ser o portal de qualquer momento. Nossa, esse é um outro tópico, né? Sexo do primeiro date. Porque, cara, são raras as vezes que são bons, né? Pra mim, pelo menos. É bem difícil mesmo. Porque É bem difícil, porque você não sabe nada daquela pessoa. você fica um pouco envergonhado Você também, fica né? Sim, muito envergonhado. Até, né, sei lá, principalmente depois que o tesão baixa, né? Que daí a gente volta a usar todas as partes do cérebro e você começa a ficar, meu Deus. É E porque você não aí? sabe os limites da pessoa, e você não É. sabe o que a pessoa gosta e desgosta, e você, tipo, faço ou não faço. E eu não conheço essa pessoa E ela tanto também não assim, a sabe ponto de. você. E ela também, exatamente. Então é. Ela chupa a sua língua e Sabe? você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Cara, mas, sabe, eu não sei explicar. Tem vezes que o sexo ele não é muito bom, mas a pessoa ela me cativou de um jeito. Não sei, ela me cativou de um jeito que eu fico, cara, vou dar uma segunda chance, assim. Mas é que eu acho que é isso que o Ju falou um pouco, que, tipo assim, não necessariamente é a questão do ato ser bom em si. Porque às vezes pode ser que você sinta que tava desencaixado, que não tava rolando, mas que, Tava gostosinho. Deu um calorzinho. sabe, uma respiração mais pesada e Uma crise de ansiedade. uma sensação de um suorzinho, né? E aí você fala, tipo, não, tem potencial aqui, dá pra trabalhar, pra lapidar essa... Passou no seu portal energético. Dá pra lapidar. Dá pra lapidar. Ó, eu acho que talvez a gente falou que a gente não pode otimizar as pessoas, mas eu acho que o sexo é otimizável. Porque o sexo é, tipo, a gente tem um pensamento, parece às vezes, muito fechado de sexo. É por isso que às vezes cada um tem a sua visão meio fechada de sexo, de como que deve ser essa performance no primeiro date, principalmente. E aí que você vai pegando, tipo, das coisas, entendeu? Cara, Ou eu já sei lá também, gente, pode estar completamente errado, né? Não, mas eu concordo com Mas você, não porque existe tem erro muito... também, é uma experiência pessoal. Eu acho que tem muito essa questão de, tipo assim, pro sexo ser bom, eu preciso ticar essas caixinhas. Que não necessariamente são as caixinhas que você quer ticar na hora, mas que, tipo, socialmente, as pessoas, você aprendeu que um sexo bom tinha que ter todos aqueles componentes. E aí não tem e você fica, tipo, ai... Pois é, eu não sei qual é o tabu, tipo, dentre os heterossexuais, de tipo assim. Porque entre os gays eu acho que rola essa coisa de, tipo, quem vai ser o passivo, quem vai ser o ativo. Você já determina essas coisas, parece, pra ir na hora de transar, assim. E, né, sei lá, tipo, o arco-íris tem muito mais cores do que só ativo e passivo, assim. Mas no sexo hétero eu imagino que é mais previsível ainda. Porque, tipo assim, tecnicamente o homem vai ser o ativo e a mulher vai ser a passiva, indescritivelmente. Então, para pessoas héteros, transar a primeira vez deve ser muito bizarro, porque já vem com toda essa construção do que é sexo, de como que deve ser, como que é teu papel ali. E aí tem isso da performance, né? Que tem muito homem que acha que sexo é bombar, meter, igual uma furadeira destrambelhada e cair pro lado e é isso, entendeu? Mas também, eu nunca tive experiência com homens héteros, infelizmente, gostaria muito. Mas... É Vocês nunca horrível tiveram isso. vontade de pegar um hétero? Eu já peguei. Você já pegou um hétero? Lembra? Não. Terminou com a gente depois, amiga. Ah, mas você acha que ele era hétero? Voltou com a ex-namorada. Ah, ele tá com a ex-namorada. Chocada. Ele só experimentou. Ele, Mas cara, que fofo, a gente né? Experimentou. ele só Só que a gente, experimentou. todo o nosso grupo de amigos se apaixonou por ele. Daí. Ele era apaixonante mesmo. Aí ele foi embora. Ele terminou Daí com ele todos nós. voltou a ser hétero. Aí ele acordou e pensou, o que eu tô fazendo na minha vida? Não está pra mim, e voltou a ser. Às vezes é isso, eu acho que ele era... experimentou, né? Ou era bi, ou é bi, sei lá. Não Vai saber. precisa colocar ele em Muitas lugar, não. possibilidades. O teu date perfeito. Meu date perfeito. Eu gosto muito de ir no cinema e aí depois ir beber. Porque aí, minha opinião, você assiste um filme, aí os dois já vão escolher, já tem um assunto depois. Obrigatoriamente vocês vão ter como falar do filme, das atuações, da pipoca, sei lá. E aí num bar depois, com no mínimo uma tacinha de vinho, pra dar aquela destravada e aí, blif, fui, falei, tudo, foi. Entendeu? E esse rolê de Gostei. escolher o filme também diz muito sobre a pessoa, né? Total. Daí você já E- fica tipo assim, porra, não consegue nem assistir um Sim. filme de terror, pelo amor de Deus. Vai embora, então. Me senti Eu atacado. vi Thiago Me senti atacadíssimo. atacado, pessoalmente. Então, A primeira vez que eu fui no cinema com meu namorado, a gente foi ver Sonic, né?
Então, Boa. é. Cool. Pô, eu gostaria. Eu gosto muito de desenho animado. Eu gostaria que alguém me. Sonic é desenho animado? Não, é live action. Mas o Sonic mesmo não existe, amiga. Ele é uma o animação. Sonic, ele é um personagem. Então, por isso que eu imaginei que era um filme de animação. É porque o filme não é de animação, entendeu? É como se fosse um live action. Ah, tá. Tipo, em 3D, assim. Bom, temos um episódio. We do. Amigo, muito obrigada pela participação especial. Gente, obrigado a vocês. Que lindo. engraçado, Volte né? mais vezes. Eu amo, cara. Tipo, a gente monetiza a nossa amizade, né? Tipo, a gente Sim. senta na frente de uma câmera e fala assim... Pega aí A nossa gente, amizade. a gente senta na frente da câmera e faz o que a gente faz na vida. Da vida, exatamente Sim. isso. Eu amo. Bom, é isso. Fim do episódio. Tchau, gente. Obrigado. Beijos.